Olá pessoal, a gente vai dar início agora a uma série de apresentações referentes à disciplina de LPF da Engenharia Agronômica do Instituto Federal de Rondônia, Campus Colorado do Oeste. A gente vai tratar nessa apresentação o Plano ABC. Os docentes da matéria são o professor Hernando Balbinotti, o professor Fabiano Gama de Souza e o professor Rafael Reis. E os discentes que vão realizar essa apresentação é o Anderson Silva, o Felipe Munhoz, o Maicon Tavares e o Ricardo Ortiz. Bem, o clima no nosso planeta é regulado pelo fluxo de energia solar que atravessa a atmosfera na forma de luz visível. E para ter esse controle eficiente do aquecimento do nosso planeta, parte dessa radiação que entra na atmosfera no planeta, ela tem que voltar novamente para o espaço, para não realizar o aquecimento global. E nos últimos anos, de uma década para cá, vêm sendo feitos estudos que mostram que essa energia não está voltando para o espaço, como deveria voltar, gerando aquecimento global. Bem, a mídia hoje trata que o principal vilão do aquecimento global é a agricultura, devido a principalmente o desmatamento, que ocorre para ampliar as áreas agricultáveis do país, bem como as queimadas e a utilização de implementos agrícolas, como grades e arados para revolvimento do solo e a aplicação de fertilizantes nitrogenados. Mas em si, o principal vilão se torna o bovino, pelo seu sistema gastrointestinal ruminante, que produz metano. E um contrabalanceamento que deveria ocorrer entre a fixação de dióxido de carbono pela fotossíntese das forrageiras e o que é emitido pelos animais na forma de metano não ocorre devido às áreas degradadas de pastagem. Bem, mas as zonas urbanas elas também apresentam emissão de gases de efeito estufa, principalmente pelos veículos, na qual a maioria deles é movido por combustíveis fósseis, como gasolina e diesel. E além disso tem as indústrias, principalmente siderúrgicas, que realizam a queima de carvão vegetal para aquecer as forjas e moldar materiais férreos. Em 2013, no Brasil, foi calculado as emissões de gases de efeito estufa, onde 35% desses gases emitidos eram oriundos de mudanças no uso do solo, principalmente o desmatamento, seguido de 30% da produção de energia, no caso, energia que utiliza combustíveis fósseis, por exemplo, o diesel e a gasolina. Já na agropecuária, essa emissão representou 27%, que a gente vai destrinchar um pouco mais para frente da apresentação. As indústrias apresentaram 6% de emissões e o resíduo apresentou 3%. A gente vai comentar um pouco mais à frente o que é cada um. Bem, se a gente pegar aqueles 27% de emissões da agropecuária, a gente percebe que 56,4% daqueles 27% trata-se de fermentação entérica, ou seja, a produção de metano que ocorre no rumen dos bovinos, principalmente. Isso devido principalmente intensificado pelas passagens degradadas. 35,6% está referente aos solos agrícolas, onde aquele dióxido de carbono que estava retido nos poros do solo, após uma gradagem ou aração, esse CO2 ele é enviado para a atmosfera, o que intensifica o aquecimento global. 4,4% é referente a manejo de dejetos, principalmente fezes, quando se trata de suinocultura e até mesmo bovinocultura, onde tem uma grande produção de metano, daí onde entram algumas estratégias para a contenção desse metano, por exemplo, os biodigestores. 2,3% é referente ao cultivo de arroz, mais especificadamente o arroz irrigado, que tem uma grande produção de metano. E por fim, 1,2% que é a queima de resíduos, que ocorre em grande parte pela queima da cana-de-açúcar para a colheita, mas também que ocorre principalmente na queima de madeira para utilizar nos secadores de grãos e sementes. A Lei 12.805 de 2003 trata-se da Política Nacional de LPF. Bem, essa política nacional ela vai implementar o uso das atividades do sistema de LPF. No artigo 1º, ele cita dentre algumas vantagens e o que se pode utilizar nesse sistema, o que você vai ter de ganho nisso.
E um dos principais é a qualidade dos produtos que você vai obter dentro desse sistema. Além de estimular pesquisas, pois se trata de um sistema muito complexo, vai gerar uma renda dentro dessas atividades maior do que em monocultivo, por exemplo. Alternativas para as queimadas, para não realizar mais essas queimadas, e principalmente o foco principal é mitigar o desmatamento, ou seja, tentar desmatar o menos possível. O ideal seria não desmatar, mas isso é um pouco difícil, principalmente pelas fiscalizações ineficientes que tem no país. Bem, mas para mitigar esse desmatamento, a gente teria que recuperar as áreas degradadas que já estão abertas, aumentando a produtividade dessas áreas, reduzindo assim os gases de efeito estufa. Tá, mas o que é o Plano ABC? O Plano ABC significa agricultura de baixo carbono, ou seja, baixa emissão de carbono. Ele foi elaborado de acordo com o artigo 3º do Decreto 7.390 de 2010, que tem por finalidade organizar e planejar as ações, adotando medidas tecnológicas para a produção sustentável dentro desses sistemas. Olá pessoal, meu nome é Anderson e eu vou estar explicando para vocês um pouco mais sobre o que é a COP. A COP, Conferência das Partes, é o órgão supremo da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, adotada em 1992. Ela é uma associação de todos os países membros ou partes signatários da Convenção, que após uma ratificação em 1994, eles passaram a se reunir anualmente e a cada ano o lugar que ela é realizada recebe então um nome, Então, falando sobre a COP15, realizada em Copenhague, na Dinamarca, em 2009, nesse evento, o governo brasileiro ele estabeleceu um compromisso voluntário de uma redução de 36,1% e 38,9% de suas emissões de gases de efeito estufa em relação às emissões brasileiras projetadas até 2020, deixando de emitir cerca de 1 bilhão de toneladas de carbono equivalente. Para tanto, o governo brasileiro propôs um programa de ações voluntárias com o objetivo de reduzir em 80% a taxa de desmatamento na Amazônia e 40% no Cerrado. Também foram adotadas as práticas de melhorar, no caso, a recuperação de pastagens atualmente degradadas, e bem como um manejo eficiente também, e promover ativamente a integração lavoura-pecuária e ampliar o uso dos sistemas de plantio direto e fixação biológica de nitrogênio. Ampliar também a eficiência energética, o uso de biocombustíveis, a oferta de hidrelétricas e fontes alternativas de biomassa, de energia eólica e de pequenas centrais hidrelétricas, assim como ampliar também o uso de carvão de florestas plantadas na siderúrgica. Posteriormente, no caso específico dos compromissos que envolvem agropecuária, eles resolveram adotar as seguintes estratégias: estratégia de integração lavoura, pecuária e floresta, aumentar a área de florestas plantadas e aumentar o tratamento de dejetos de animais. Então, como que foi construído o Plano ABC? O Plano ABC ele é fruto intenso de um trabalho coordenado pela Casa Civil da Presidência da República, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, e pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA. Participaram da construção mais de 100 pessoas de mais de 30 instituições governamentais, não governamentais e de iniciativa privada, para compor um texto, que seria do Plano ABC, e o compromisso do setor agropecuário em relação à mitigação e adaptação a mudanças climáticas. O plano ele foi aprovado em maio de 2011 e em reunião ordinária do Grupo Executivo do Comitê Interministerial
sobre mudança climática. Durante essa construção, eles se viram meio que obrigados a formar um grupo de trabalho. Para isso, na formação desse grupo de trabalho, foram indicados os principais representantes dos seguintes órgãos: Governo Federal, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Assessoria de Gestão Estratégica, da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do Ministério da Fazenda, do Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ministério do Meio Ambiente. Posteriormente, ocorreu a ampliação desse grupo de trabalho e novamente foram incluídos alguns dos principais representantes dos seguintes órgãos: Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a Organização das Cooperativas do Brasil, Central Única dos Trabalhadores, Instituto de Estudos Socioeconômicos, Conservação Internacional e a WWF Brasil. Já em relação aos representantes das entidades do setor produtivo, foram então adicionados os representantes da Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha, da Associação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas, da Associação Nacional dos Produtores e Importadores de Inoculante e da Itaipu Binacional. Vocês puderam ver então que para a construção do plano houve então o trabalho de inúmeras organizações e grupos para conseguir elaborar um plano que fosse atender às metas propostas pelo compromisso brasileiro, de forma que não fosse, vamos dizer, que não fosse prejudicar os produtores. Então eles estabeleceram os seguintes processos tecnológicos e o compromisso: a recuperação de pastagens degradadas, 15 milhões de hectares, integração lavoura-pecuária, floresta, 4 milhões de hectares, sistema de plantio direto, 8 milhões de hectares, fixação biológica de nitrogênio, 5,5 milhões de hectares, florestas plantadas, 3 milhões de hectares, e em relação aos tratamentos de dejetos de animais, 4,4 milhões de metros cúbicos. Esses compromissos foram ratificados no artigo número 12 da Lei que institui a Política Nacional sobre as Mudanças do Clima, PNMC. Consta nessa legislação que o Poder Executivo estabelecerá planos setoriais de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas, visando a consolidação de uma economia de baixo consumo de carbono e vários setores da economia, como a agricultura. Então, no artigo 12, para alcançar os objetivos da PNMC, o país adotará, como compromisso nacional voluntário, ações de mitigação das emissões do gás de efeito estufa, com vistas em reduzir entre 36,1% e 38,9% das suas emissões projetadas até 2020. Em 9 de dezembro de 2010, foi publicado o decreto número 7.390, que regulamenta os artigos 6º, 11 e 12 da Lei 12.187. E para efeito desta regulamentação, no caso específico da agricultura, ficou estabelecido que fosse constituído o Plano ABC. Bom, meu nome é Felipe e vamos ver a respeito sobre as linhas de financiamento de crédito rural provenientes do plano. Então, o plano ele prevê várias linhas, né? Entre elas são ABC Recuperação, que está diretamente ligada à recuperação de pastagens degradadas. Tem um plano ABC Orgânico, que está ligado à implantação e melhoramento de sistemas orgânicos de produção agropecuária. Tem o plano ABC Plantio Direto, que tem a linha, né, que está financiando a implantação e melhoramento de sistemas que envolvam o plantio direto.
Tem a ABC Integração, que oferta, né, crédito para a implantação e melhoramento de sistemas de integração lavoura-pecuária, lavoura-floresta, pecuária-floresta ou lavoura-pecuária-floresta e de sistemas agroflorestais. Bom, tem uma ABC Florestas, que está relacionada à implantação, manutenção e melhoramento do manejo de florestas comerciais, que são inclusive aquelas destinadas ao uso industrial ou à produção de carvão vegetal. Temos a linha de financiamento ABC Ambiental, que está relacionada à adequação ou regularização das propriedades rurais frente à legislação ambiental. Isso inclui recuperação de reserva legal, de áreas de preservação permanente, recuperação de áreas degradadas e implantação e melhoramento de planos de manejo florestal sustentável. Tem a ABC Tratamento de Dejetos, que é voltado para financiar implantação, melhoramento e manutenção de sistemas de tratamento de dejetos. Esses sistemas que sejam dejetos oriundos da produção animal e que vão estar voltados à geração de energia e compostagem. Tem o plano ABC-Dendê, que é totalmente relacionado à cultura do dendezeiro, que então está relacionado à implantação, melhoramento e manutenção das florestas de dendezeiro. Tem o ABC Fixação, que esse plano é relacionado ao estímulo da fixação biológica de nitrogênio. Então, sistemas que tenham essa fixação biológica comprovada também tem planos para financiar eles. Tem o último plano ABC Cultivos Permanentes, que está relacionado à implantação e melhoramento e manutenção de plantação de açaí, cacau, oliveira e nogueira. Bom, então, como o produtor tem acesso a esse crédito? Esse crédito ele é disponível, ele está disponível em vários bancos, né? Por exemplo, Banco do Brasil, BNDES, Sicredi, com pouca variação de juros entre eles. O produtor ele então pode ter acesso a esse crédito. Pessoa física, pessoa jurídica, cooperativas também. Então, o Plano ABC ele permite aos produtores rurais o financiamento de projetos de investimento destinado às práticas que contribuam, estão diretamente ligadas à redução da emissão dos gases de efeito estufa, que são oriundos das atividades agropecuárias. Então, aqui nós temos exemplos, né, de atividades que é possível o financiamento, por exemplo, elaboração de projeto técnico e georreferenciado das propriedades rurais. Isso inclui as despesas técnicas e administrativas relacionadas a todo esse processo de regularização ambiental. Outro exemplo é a realocação de estradas internas da propriedade para fins de adequação ambiental. Outro exemplo é para aquisição, transporte, aplicação e incorporação de corretivos agrícolas, que é, por exemplo, o calcário. Então, assim que o produtor ele ter acesso a esse crédito, né, ele tem principalmente duas formas de pagamento, que são através de parcelas semestrais, né, a cada 6 meses, ou anualmente. Geralmente, o prazo para o pagamento é de 12 anos, incluindo 8 anos de carência, né? Durante esses 8 anos de carência que o produtor não vai estar pagando diretamente esse financiamento, ele vai estar pagando os juros durante esse período. E esse pagamento pode ser semestral ou anual dos juros. Bom, quanto aos juros, para projetos que se encaixem em ABC ambiental, ou seja, tudo que de certa forma envolve floresta, recuperação de área degradada e
fazer a recuperação das margens de rios, tá? Então, os juros para isso é de 5,25 ao ano. Para as demais finalidades, né, desses planos que foi apresentado, é de 7% ao ano. E quanto ao valor que pode ser financiado é de até 100% do valor dos itens, ou seja, 100%, desde que não passe de 5 milhões por produtor. Bom, aqui nós temos uma tabela, né, adaptada de Fernandes e seus colaboradores de 2019. Nessa tabela nós vamos ver a variação que acontece entre as taxas de juros, o limite de crédito, o prazo máximo e a carência ao longo das safras, que vai ser a partir de 2010. Então aqui a gente tem a safra 2010/11 até a safra 2018/19. Então a gente pode observar aqui que no primeiro ano a taxa de juros era de 5,5% ao ano. E já em 2018 a 2019 variou, pode ser de 6% ou 5,25%. O limite de crédito também variou. No início era disponibilizado apenas 1 milhão ao produtor. Agora na safra 2018-19 pode chegar até 5 milhões de reais disponibilizados. O prazo máximo de carência no início era de 12 anos, aí o prazo máximo, né, para o pagamento era de 12 anos, aí nas safras de 11-12, 12-13, aumentou para 15 anos e depois em 2017, 2018 em diante baixou para 12 anos novamente. A carência no início, ou seja, o período que ele não precisava estar pagando, apenas os juros, né? No início era de 3 anos e na safra de 2018-2019 passou a ser de 8 anos. E aí pessoal, beleza? Dando continuidade nessa apresentação, aqui quem fala é o Michael, então eu vou falar um pouco para vocês sobre os artigos que estão relacionados a esse tema. Então eu vou começar falando sobre o Plano de Agricultura de Baixo Carbono, uma revisão bibliométrica voltada para o estado do Mato Grosso. Então uma revisão estatística sobre o Plano de Agricultura de Baixo Carbono para o estado do Mato Grosso. Vou dar início com um gráfico que fala sobre a participação no valor contratado para o programa ABC por região. Então a gente pode destacar nesse gráfico que as regiões do Centro-Oeste e do Sudeste possuem as maiores áreas abertas. Então são áreas que precisam ser restauradas para poder fazer parte do plano ABC, de alguma daquelas formas que foram citadas anteriormente. Sendo que o Sul, o Nordeste e o Norte não têm áreas tão abertas como esses outros estados que são mais representativos. Aqui um pouco mais sobre o número de contratos do programa ABC por estado na safra 17/18. Então a gente pode destacar os estados que têm o maior desenvolvimento econômico, que já têm áreas mais abertas, como principalmente Minas Gerais, São Paulo, que tem essas áreas mais abertas. Eles têm o maior número de programas contratados no ABC nessa safra de 2017-2018. E aqui a distribuição espacial dos recursos do programa ABC para o total acumulado da safra desde 2011 até 2016-2017, que é a safra. O total desembolsado por município acumulado em todas as safras, em milhões. Então, aqui a gente tem a distribuição dos estados que mais aderiram o programa ABC, representando que aqui São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são os estados que representam mais de 50, foram realizados mais de 50 programas nesse período da safra de 11-12 até a safra de 16-17. Então, dando continuidade, de falar um pouco sobre a fixação biológica de nitrogênio como tecnologia de baixa emissão de carbono para culturas do feijoeiro e da soja, que são culturas leguminosas que são realmente mais utilizadas para a fixação biológica. E enquanto para outras culturas a gente acaba utilizando mais a adubação nitrogenada mesmo. Eu trouxe aqui para vocês uma balança que o nitrogênio
em forma de fertilizante, ele acaba por reduzir os lucros da propriedade por causa do seu custo. Enquanto que a FBN você tem um baixo custo de implantação e equiparando os dois, claro que são famílias de plantas diferentes, mas teria que ser, se eu fosse utilizar, por exemplo, nitrogênio na soja, eu teria que gastar muito mais e às vezes até inviabilizar a produção da soja ou do feijão. E nesse artigo também fala que para o uso de 1 kg de N-fertilizante foi estimada uma emissão de gás do efeito estufa de 1,54 kg de equivalente de CO2. Então, um dos problemas também desse artigo, já falando, porque ele trata do N-fertilizante, mas ele não trata da FBN. Então, o N-fertilizante causa isso. Mas e o N que é fornecido pela FBN? Então, faltam algumas informações como essa. Partindo já para a conclusão do trabalho, aqui são os resultados que foram apresentados anteriormente lá atrás do compromisso que o Brasil fez em 2020 e o que ele alcançou até em 2018, que foi a última pesquisa realizada. Então, na área de recuperação de pastagens degradadas, a gente já alcançou cerca de 70% do que a gente deveria alcançar. E em relação à mitigação, que é a redução de milhões de macrogramas, né, que são toneladas de CO2, em torno de 62% a gente já conseguiu mitigar. Em relação à integração lavoura, pecuária e floresta, a gente já conseguiu superar essa margem de mitigação. Então a gente conseguiu mitigar em torno de 22,11 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Algo em torno de 110%. No sistema de plantio direto, o compromisso até 2020 era 8 milhões de hectares. E até 2018 a gente já tinha conseguido 9,97 milhões de hectares. Então, a gente conseguiu uma mitigação aí de diminuir 18,25 milhões de toneladas de CO2 equivalentes. Em relação à fixação biológica de nitrogênio, nosso compromisso era de 5,5 milhões de hectares e a gente já alcançou 9,97 milhões de hectares. Então, a fixação biológica de nitrogênio ela é crescente porque os estados, Mato Grosso do Sul, Rondônia, esses principais estados que produzem, Cerrado, que é o nosso maior produtor de soja hoje do Brasil, eles todos utilizam a fixação biológica de nitrogênio. Ninguém utiliza adubação nitrogenada. Então, nesse caso, naquela época eles ainda não tinham esse pensamento, e hoje é o que eles usam. Então, por isso que a gente já conseguiu aumentar quase que o dobro aí essa mitigação. Então, a gente chega a 16,88 milhões de toneladas de CO2 equivalentes. Em florestas plantadas, a gente não está ainda como deveria e ainda está longe de estar, mas foi crescente o número de milhões de hectares plantados, e algumas propriedades ainda estão aderindo a esse sistema. Então, não sei se até 2020 a gente consegue chegar a isso, mas está perto, não está tão difícil de chegar. Em relação ao tratamento de dejetos animais, também está um pouco falho, porque o Brasil falou que conseguiria até o ano de 2020 4,4 milhões de metros cúbicos e só conseguiu 1,70 milhões de metros cúbicos. Então, em 2 anos ainda falta muita coisa para a gente rever. Então, só conseguiu mitigar 2,67 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Em relação às tecnologias, agricultura de baixo carbono, somando no total, a gente fazendo uma média, né, de todos os apanhados que eu falei anteriormente, o Brasil falou que ia conseguir plantar 35,5 milhões de hectares e já conseguiu plantar 27,65 milhões de hectares. Em termos de mitigação, ele já conseguiu ultrapassar
ou na média, né? Ele está na média mais ou menos aí do que ele propôs. E nessa época, lembrando que esse acordo o Brasil, ele quis participar desse projeto, ele não tinha obrigação, mas ele acabou participando. Então, uma breve conclusão, os resultados apresentados mostram que o plano ABC mitigou entre 100,21 e 154,38 milhões de toneladas de carbono equivalente no período de 2010 e 2018, indicando que as metas de redução das emissões de gases de efeito estufa já estão sendo cumpridas. Algumas sendo cumpridas e algumas ainda deixou a desejar um pouco, mas estamos no caminho para conseguir atingir isso. Era isso que a gente tinha que passar para vocês, as nossas referências. Muito obrigado. Não, gente, sabe qual que é o problema?